Tá certo. Então vamos orar para a gente começar. Quem foi pegando a gente no embalo, chegou Terminel. Terminel, boa noite, tudo bem? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendermos juntos da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos orientando, nos guiando, abrindo o nosso entendimento, iluminando a vida do nosso bispo cada vez mais, para que ele possa trazer às nossas vidas aquilo que Tu queres que nós aprendamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por todas as vidas que estarão participando nesta noite. Abençoa cada uma delas e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Então nós, pessoal, ficamos, trabalhamos de 15 a 23, né? E falamos lá, nesse capítulo 6, de 15 a 23, a gente viu muito claro, né? A questão de estar morto para estar vivo e viver, como é? Estar vivo para morrer, né? Então, a gente, quando está morto para o pecado, está livre, é livre, na verdade, é escravo do amor, mas se torna um escravo, né, em liberdade. E quando, Paulo dizia, quando no pecado, ele tá morto, né? Então, você precisa morrer com Cristo para viver, porque quem está em pecado está vivo, mas está morto. Então, ele faz essa brincadeira do quem está vivo está morto, porque está em pecado, né? E quem morreu com Cristo está vivo porque agora está livre do pecado. O pecado morreu, não tem sentimento mais, não tem relação com a sua vida e a gente foi andando por aí. Desculpa, foi de 1 a 14 que a gente trabalhou, aliás, não foi? Isso mesmo. E a gente, desculpa, eu estava já pensando no capítulo seguinte, viu, gente? Então, desculpem aí, né? A gente fechou o 14, na verdade, versos de 12 até 14, na última encontro, né? Falando de quê? Porque nós agora estamos debaixo da graça, né? Não estamos debaixo da lei. A lei não é algo que a gente vai esquecer, deixar para trás, que não faz mais sentido, não. Paulo vai defender o valor da lei, né? Dizendo que a lei é boa, perfeita, agradável, mas ele vai dizer que a lei não salva. Ele vai continuar dizendo isso. Não é por lei que nós somos salvos, é pela graça de Deus, né? E ele vai trabalhar, então, isso nos versos daí para frente, de 15 a 23. Aqui está barulhento, viu? Porque eu tenho uns vizinhos aqui que eles são barulhentos. De vez em quando, não sei se vocês escutam aí o barulho. Parece que o povo está brigando. Então, gente, nós vamos entrar aqui de 15 a 23, né? E a gente vai estar trabalhando aí ainda, dentro desse capítulo 6, né? Na verdade, Paulo está num guarda-chuva falando sobre os princípios de santificação, né? É Deus nos comunicando a justiça dele, separando um povo para ser santo, né? E está falando agora Paulo em santificação, e a gente vai entrar numa lógica agora, que é a lógica da nossa conversão, tá certo? A gente vai ler os versos de 15 a 23 já já, mas eu quero primeiro dar uma geral no que a gente vai ver para a gente se situar bem, né? E poder trabalhar com esse negócio bem tranquilo, tá certo? Então a gente vai ver já a partir do verso 15, né, que Paulo está dizendo que nós não. Ele está fazendo uma pergunta, na verdade. Se vocês olharem direitinho, tá, parece que rebobinando a fita, sabe? Ele faz uma pergunta: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É uma pergunta que ele faz, né? E aí, se você olhar lá para o verso 1 desse mesmo capítulo, essa pergunta é um paralelo. Pode ver no verso 1 que ela está paralela àquela pergunta lá no primeiro verso. O verso 1 e o verso 15 são perguntas paralelas. Paulo está praticamente revendo tudo, está rebobinando de vocês o texto, né? Está revendo o texto. Por quê? Porque agora é mais uma argumentação dele, né? Para fortalecer o que ele vinha dizendo contra os argumentos da turma que ficava perturbando ele, dizendo que ele era um cabo treloso, porque ele estava dizendo que agora podia todo mundo pecar, porque estava debaixo da graça. Ele vai dizer agora o seguinte: ó, calma aí, que eu vou fazer uma argumentação para vocês entenderem bem isso aí, tá certo? Então a fita vai tocar novamente, só que ela vai ter duas mudanças muito interessantes. Ele vai dar agora. Deixa eu botar esse rapaz para dentro. Boa noite, João.
agora duas ênfases, né, significativas para a gente. Primeiro, né, muito embora ele esteja falando ainda que a liberdade, né, ela é incompatível com pecar, né? A gente é livre, mas também não pode viver pecando, né? Ele vai dizer que a liberdade para pecar, agora é outra coisa, né? Eu estou livre para pecar, ela é incompatível com a vida da gente. Nós estamos livres, mas não estamos livres para pecar. Essa é a grande questão, né? E aí ele vai mostrar que a gente está unido a Cristo, lá nos versos 13 e 14. Tenham calma que eu vou ler já já com vocês, tá? E, na medida que ele está dizendo que a gente agora está escravo de Cristo, ele vai entrar com esse argumento nos versos 16 até 23. Qual é a diferença que a gente vai encontrar aí, tá certo? É uma figura de linguagem que ele usa, né, dizendo que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Estamos libertados do pecado e agora escravos de Deus. Então, essa primeira ênfase dele, né, ela vai estar fundamentada na questão da nossa união com Cristo. Né? A primeira ênfase dele é nós estamos unidos a Cristo, né? Ou seja, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Né? E a outra ênfase que ele vai dar é que nós, né, nos oferecemos a Deus para obedecê-lo. Aí vejam, a lei vai entrar nessa história, né? Nós nos oferecemos a Deus, né? Entramos em comunhão com Ele, morremos para o pecado, e aí a gente, por fé, porque foi resgatado por Deus, aí agora a gente vai ser obediente a esse Deus, obedecendo a sua lei. Cuidado quando a gente estiver falando de lei, ele está falando dos preceitos de lei judaica. Está falando da lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Os 10 mandamentos, tá certo? Então, é a lei geral de Deus, né? A lei lá, como é que eu diria, sistematizada pelos fariseus, tá certo? Então, gente, nós vamos andar por aí nessa segunda parte desse capítulo, né? Paulo está descrevendo lá uma lógica, que é a lógica da nossa conversão. Se você olhar para trás, ele já vinha ali falando sobre a questão do batismo, né? E nos dois casos, ele começa com uma pergunta. Se vocês olharem aí, ele tanto no verso 13 como no 16, está perguntando assim, vocês não sabem? A gente vai ler o texto, sabe? Vocês não sabem, né? E aí ele vai falar de princípio de autorrendição conduzindo à escravidão, tá certo? Que é uma pergunta básica que ele traz. Não sabem vocês que, né? Quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem vocês obedecem? Ele está perguntando isso. Então, vamos fazer a leitura do texto, né, de 15 até 23, que aí a gente, fazendo a leitura, começa a explorar com mais carinho. Tá? Quem quer ler, pode ler. Romanos 6, né, Gerva? 6 de De 15 a 23. 23. Certo. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que ressaltados escolhesses,
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Então, pessoal, Amém. bem, bora agora pegar a nossa Bíblia, vejam. Eu tenho dito sim, não tenho medo de riscar não, porque a minha é toda riscadinha sem nenhum problema, viu? Não é pecado riscar a Bíblia não, viu? Então, vê, se você pegar o verso 15 na minha versão, ele começa assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Aí você lê o verso 1, olha o que Paulo está perguntando no verso 1, volta lá para o 1. Que diremos, pois? É a mesma pergunta, e daí? E daí? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vejam que a pergunta é quase a mesma, ele está fazendo agora uma revisão da história aí, né, dessa mesma história, só que ele agora está fazendo um ajuste por conta da turma que estava na oposição a ele, e ele, no lugar de dizer permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum, ele faz a mesma coisa aqui, ó. E aí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então ele dá logo uma freada bem brusca aí, de jeito nenhum, né? Isso não faz sentido. E aí, quando a gente vai para o verso 16, a pergunta dele está aqui assim: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos, quem vós vos ofereceis como servos, para a obediência desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? É a pergunta dele, tá certo? Então, veja. Primeira questão, quando ele diz não sabeis, ele está novamente no paralelo, lá no verso 3, quando ele pergunta, desde o 3 que ele diz, porventura ignorais, ou seja, porventura vocês não sabem, então ele está fazendo uma geral de novo no mesmo texto, trazendo dois enfoques diferentes, tá certo? Agora é servidão, né? É escravidão ou liberdade, tá certo? E aí, gente, quando a gente vai para aí, como eu estava dizendo para vocês, esse princípio, aquilo que a gente chama de princípio da autorrendição. Quando eu me rendo, né, a alguém, eu sou conduzido à escravidão, né, ou a estar vinculado a alguém, né, como um escravo. E ele está usando essa palavra, esse termo escravidão, para a gente entender bem que é um vínculo com alguém, ou seja, eu assumo compromisso com aquela pessoa. Quando eu vou trabalhar numa empresa, eu sou vinculado àquela empresa, eu me submeto às normas da empresa. Ou eu jogo o jogo da empresa, ou eu estou fora dela. Não tem para onde correr. Né? Eu assumo uma obrigação dentro da empresa de proceder conforme as normas da empresa. Aí Paulo está usando a escravidão para fazer esse mesmo paralelo, lá na parte primeira do versículo, quando ele pergunta, né, que quando ele pergunta lá, não sabem vocês que quando nós oferecemos alguém, ou nos oferecemos para ser obedientes como escravos, né, somos escravos daquele, né, aí ele está associando agora este conceito, né, a uma modalidade, uma forma de escravidão voluntária. A gente pode dizer assim, não mais o escravo que era comprado, o escravo que o cara ia buscar lá no mercado, né? Não, mas ele está fazendo uma comparação agora de algo que acontecia naquela época, porque tinha gente que era muito pobre, gente que vivia numa pobreza extrema. E essas pessoas simplesmente se ofereciam como escravos para servir aquele senhor em troca do alimento. Vocês viram recentemente na vida da gente, mesmo tinha gente nos engenhos aí, que trabalhavam, né? Não sei se existe hoje mais, mas creio que é capaz até de existir ainda, que as pessoas trabalhavam só para ter o que comer. Isso é coisa que eu vi não faz muito tempo, não. Minha irmã trabalhou no engenho, e eu sei que tinha gente lá que ela dizia uma vergonha, mas o dono do engenho tem gente aqui que ele contrata, o cara vem trabalhar,
para ter direito de um armazém comprar comida, e a comida é dito lá no armazém com a comida que ele pode receber. Então, o cara trabalhava em troca da comida, tá certo? Ou seja, minha gente, esse princípio de autorredição, ele vai nos conduzir inevitavelmente à escravidão. Aí você vai escolher de quem quer ser escravo. A gente tem só a opção de escolher que escravidão a gente quer. Se a gente quer ser escravo de Cristo ou escravo do pecado, né? É uma servidão consciente, né, Geva? É a servidão consciente, exatamente. Tem consciência de a quem está servindo, né? Então, veja, a conversão da gente, na verdade, ela é uma atitude ou um ato de autorredição, né? Na hora que eu me converto, eu tomo uma decisão de servir a Deus, né? Então, ela, de alguma forma, é um ato de autorredição que ela nos conduz imediatamente à escravidão. E o detalhe é que a escravidão demanda o quê, gente? A obedecer, a obediência, né? Ser escravo deve ser um cara que vai obedecer, e vai obedecer totalmente. A gente tem que obedecer totalmente a quem é o Senhor, né? Essa é a lógica da autorredição. A gente hoje está pegando um pouquinho mais forte, né? Mas não se preocupem não, tá certo? Então, vejam, como é que a gente vai poder aplicar essa história? Qual é a aplicação prática disso, né? Eu gosto muito de usar isso, a gente perguntando se qual é a aplicação prática, né? O que é que vocês entenderam daí? Na hora que eu me converto, né, eu me torno escravo, né? E se eu não me converter, eu continuo sendo escravo do pecado. O que significa isso? Que aplicação prática tem isso aí em termos de conversão? Que implicação tem isso aí, conversão, hein? Veja, deixa eu voltar para reformular a pergunta. Eu estou sem conhecer Jesus, homem natural, estou escravo de quem? Ora, gente. Google forma erro. Do diabo. Escravo do diabo ou do pecado, tá certo? Do pecado. Quando eu me converto, isso implica automaticamente em quê? Não entendi para mim. Quando eu me converto, eu estou liberto do pecado e vou ser escravo de Cristo. Pronto, então automaticamente é uma troca de escravidão. É uma troca, é. Por isso que é uma decisão nossa, né? Pronto, exatamente. Por isso que nós é que temos que decidir. Muito legal, Janete, exatamente. Então, veja, a coisa é muito prática. A conversão, ela implica automaticamente uma troca de escravidão. Uma troca. Ser escravo do pecado para ser escravo de Deus ou de Jesus, tá certo? Então, a pergunta básica de Paulo é essa. Ele diz, não sabem, né, vocês, que se vocês se oferecerem a alguém, né, você se torna escravo daquele a quem vocês obedecem? Se eu estava lá me oferecendo aos prazeres do mundo, ao pecado, eu estava escravo do pecado. Se agora eu me ofereço a Deus, eu me torno escravo de Deus, né? Então, esse princípio é lançado por Paulo, né? E ele vai fazer isso. O leitor romano, na verdade, ele vai entender muito bem, né? Porque ele tem história com relação a isso, tá certo? E aí a gente vê já essa questão. Agora, na prática, gente, isso é mudança completa, é uma mudança radical, né? E por isso que Paulo vai, em algum lugar, dizer graças a Deus por isso, né? Ó, mas graças a Deus, vê 17, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, né? Então, ele faz aí quase que, é uma doxologia, na verdade, né? Quase que um louvor, né? Graças a Deus que ele nos tirou da escravidão do pecado para nos tornar escravos do amor, né? Então, veja, ele vai estar trabalhando aí... Ô, bispo, Paulo foi um dos maiores exemplos, né, dessa transformação, né? Claro, porque ele perseguiu muito os cristãos, né? Cometeu coisas bárbaras mesmo com os cristãos, e no momento que ele tem esse encontro com Jesus, ele passa a ter a consciência de que realmente a verdade é Cristo, o caminho é Cristo. Aí é essa transformação, não tem exemplo melhor da gente citar, né, do que a de Paulo. Exatamente. Agora vejam que coisa bonita, e eu acho lindo essa história quando a gente lê o texto, né? Porque a gente vê no texto ele falar de 4 coisas aí dentro, né? Veja, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência,
desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aí ele vai, mas graças a Deus, porque outrora, ó, atenção, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que a que fostes entregues. O que é que ele está dizendo, gente? Ó, 4 estágios na experiência de vida da gente como crente. Primeiro estágio, né? Ele tem tudo a ver com a escravidão com o pecado. Os romanos estavam vivendo isso antes de conhecer Jesus, né? Escravos do pecado, tá certo? E aí eles passaram para o estágio seguinte, que foi o quê? Obedecer de coração. Perceberam? Então, Paulo, nesse verso 17, coloca assim, 4 estágios, né, de transformação na vida da gente tremendos. Primeiro estágio, nós éramos escravos do pecado, aí passamos a obedecer de coração. O que aconteceu, então? Fomos libertos do pecado, ó, 18, né? E se tornamos escravos de Deus. Da justiça. Então, veja, 17 e 18, Paulo faz uma arrumação, mostra os 4 estágios da gente de vida, a gente saindo da escravidão, né, passando a obedecer de coração, sendo libertos do pecado e se tornando escravos do amor ou escravos da justiça. Tá certo? A gente não pode esquecer, gente, eu já disse aqui agora há pouquinho, que todos nós somos escravos, querendo ou não, ou escravo do pecado, ou escravo de Deus, né? Se eu não sou escravo de um, eu automaticamente sou escravo do outro, tá certo? E aí a gente falando ainda nessa implicação de conversão, implica em troca de escravidão, eu saio de um regime de escravidão para outro, né? Da escravidão do pecado para a escravidão do amor, vou falar assim agora, né? Então, o que é que Paulo vai considerar que todos eram escravos do pecado? Veja o que ele diz no verso 17. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Então, todo mundo era escravo, ele está dizendo. Certo? E aí, passando a obedecer, né? Obedecer de coração a quê? Que o pessoal estava obedecendo de coração, gente? Hein? Google forme aí, Lula, presente no texto. A obedecer de coração o quê? Hein? A justiça de Deus, a Deus, a Cristo. O mandamento. A verdade, né? Lê o texto aí, lê 17. A forma de doutrina a que fostes entregue. Aqui. A forma de... Essa. Aqui. A forma de... Que foste entregue. Qual o versículo? É o 17. 17, né? Obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. O que quer dizer isso aí? Que doutrina é essa, gente? Né? O que é que ele entregou a esses caras? Foi que ele ensinou? Ele não, o que é que eles aprenderam, na verdade? Ele está escrevendo para os romanos, mas quem ensinou os romanos não foi Paulo, não. Quem evangelizou os romanos foi outro cara. Né? Que é isso aí, gente? Que forma de doutrina é o evangelho. Alguém anunciou o evangelho para eles, né? E eles receberam o evangelho como doutrina, tá certo? E esse anúncio que eles recebem do evangelho faz com que eles passem a obedecer por fé. Ó, agora Luiz aí, lá em Gênesis, né? Agora vem a obediência pela fé. Olha Abraão aí presente na história, tá vendo? Tá certo? Ou seja, Paulo está falando, está fazendo uma referência, a gente até podia citar, se referindo à sã doutrina, né? Ou à instrução que ele deu como apóstolo, quem teve lá também deu, né? Isso incluía tanto o evangelho, claro, né? Como também a questão ética. Certamente esses caras receberam orientações éticas a partir do texto bíblico, né? O texto bíblico como um todo, não somente o texto no evangelho. Então é evidente que para Paulo, né, a conversão não se limita a gente confiar em Cristo e acabou, né? Mas em que nós precisamos de crer, de reconhecer a verdade e de haver mudança no nosso comportamento. Não é só crer, porque se for crer somente,
a gente se complica, porque o diabo também crê, né? Tá certo? Mas a fé do diabo não está firmada em Jesus. Ele crê, ele sabe que Jesus existe. Então, esse crer é diferente, tá? E aí, veja, nesse mesmo verso 18, quando ele está falando da libertação do pecado, né? A gente pode dizer assim, que isso aí é emancipação, né? Não que essa turma seja perfeita, né? Mas que ainda podem até pecar, né? Vejam que no verso 12 e 13 lá atrás, ele está falando, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, ele está admitindo que a queda pode vir, né? E ela vai, né, naturalmente, acontecer, porque nós não somos perfeitos, senão a gente já estava no céu, na glória, né? Então, veja, ele está falando que nós fomos emancipados, né? Mas corremos o risco de pecar, tá certo? E o que acontece com aqueles que foram definitivamente resgatados, né? Do pecado para a vida com Cristo, né? Esses são arrancados, bora falar uma palavra forte, são arrancados das trevas para a maravilhosa luz, como a gente diria, na linguagem bem assim, contemporânea para a gente, né? A gente tem no texto bíblico, né? Essa perspectiva, então são arrancados das trevas para a melhor, né? Para a maravilhosa luz de Deus, tá certo? E para fechar esse texto no verso 18, a gente vai ver que a consequência disso é a justiça, né? Então, arrancado do pecado, eu me torno escravo da justiça. Foi arrancado da escravidão do pecado para me tornar escravo da justiça, tá certo? Então, gente, daí para frente, a gente vai encontrar, então, uma analogia, né, a esses dois tipos de escravidão. Uma analogia que ela vai progredindo na visão de Paulo, tá certo? Vai fazer assim como se fosse algo progressivo, ok? E veja que no começo do verso 19, né, ele vai quase que fazer uma espécie de apologia para os termos humanos, né, que Paulo vinha descrevendo com relação à conversão. Então, veja, vamos ler aí de novo o verso 19, que é que ele diz: falo como homem. Veja, ele está fazendo quase com uma apologia. Você está falando como um ser humano, né? Por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ele está falando de novo algo que ele já falou naquele bloco que a gente estudou anteriormente, né? Então, vejam, na verdade, a escravidão, né, não é uma metáfora assim muito bem apropriada para a vida cristã, né? Fica meio difícil entender a escravidão como ela é, digamos, no duro, né? Para a questão da vida nossa como cristão. Apesar dela refletir bem, né? A questão de ter um dono, né? De ser propriedade exclusiva, bora falar assim, das frases que a gente vê nas traseiras de caminhão, né? Apesar de trazer essa visão de propriedade exclusiva, né? De lealdade a Jesus, ela não expressa, por exemplo, a leveza dessa escravidão, né? A gente, quando olha para os... Oi? Só Pode ir, Luiz. Né? Na realidade, a gente tem que ter em vista o público, né, que estava recebendo aquela mensagem. Então, perfeito. A igreja estava sendo ali exortada por Paulo em Roma, a cultura romana, né, ela tinha, o Império Romano, ele tinha esse poder, né? Isso. Chegava nos locais, invadia, escravizava aquele povo, isso. Costumava como o quê? Como servos deles. Então, Paulo estava fazendo essa metáfora aí, né, esse paralelo, como tu várias vezes mencionasse aí, para trazer algo que era bastante próximo daquele público, né? Eles tinham a realidade deles. Imperialista romana de entrar, massacrar, etc., tal, um determinado povo e tomar todo aquele povo que tinha sido invadido como escravo. Então, Paulo está dizendo, olha, assim como aquelas pessoas, o Império Romano vai lá e se apropria e toma para si como escravos, agora vocês estão sendo, vamos dizer assim, apropriados pelo senhorio do Senhor Jesus. Né? Isso. Eu tive essa... Perfeito. Aí
É perfeita, é exatamente isso, sabe, Lula? Agora sim, ele está falando para quem sabe o que é isso. Ele estava no contexto, só que a escravidão era algo muito pesado. Aí a gente, quando olha hoje, assim, rapaz, para o contexto do cristão, é a escravidão no sentido que ele está dizendo. O cara pertence a um dono, mas aquele jugo, aquele peso todo, que os caras não tinham alívio, não. Lembrem do Egito, que a turma foi para o chicote, né? Era amassando barro lá, fazendo tijolo, não tinha refresco, não, né? Aí que a gente vai olhar? Para o cristão, a escravidão parece algo estranho, mas devemos considerá-la na questão do senhorio, tá certo? Não do peso, não do jugo, né? Tá certo? Porque isso não é a realidade da gente, né? Muito menos na questão da natureza libertadora, né? A gente estando a serviço de Cristo, né? E não mais no peso, né, da escravidão, tá certo? Agora, o que é importante dizer para a gente aqui? Né? Que quando a gente olha para os dois tipos de escravidão, nenhuma das duas é estática, né? Todas as duas têm uma dinâmica, né? Por exemplo, o pecado vai levando o cara à degeneração. Ele cada vez mais vai se afundando no buraco. É verdade? Quando o cara peca, ele se lambuza. Ele acaba cada vez mais afundando. Você veja que a tendência é o cara ir para a perversão. Cada vez vai piorando mais, né? Da mesma forma, a gente vai entender o contrário. Quando o cara é escravo de Deus, né? Em Cristo, ele vai sendo santificado pelo Espírito Santo. Cada vez mais, ele vai buscando intimidade com Deus. É como para Luiz é bom ver isso, é como se ele estivesse numa régua, né? E o zero está ali. Por um lado, eu vou crescendo, piorando, né? Me afundando no pecado, por outro lado, caminhando na direção do céu, sendo santificado. Tá certo? É o lado negativo da régua e o lado positivo da nossa régua, tá certo? Então, não temos uma questão estática, né? O cara não está parado, aí eu pequei e estou naquele pecado. O pecado faz o cara ir afundando cada vez mais. Do mesmo jeito, né? É a vida com Cristo. A gente vai sendo santificado e vai cada vez mais nos tornando puro, né? O Espírito vai nos purificando para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, tá certo? E aí é por isso que Paulo vai dizer que aqueles que vocês oferecem os membros do seu corpo à escravidão à impureza, e a maldade leva à maldade. Então, veja que a maldade, o pecado leva ao pecado, vai afundando, né? Se a gente oferece agora os membros para servir a justiça, para a santificação, a gente vai sendo transformado, né, à medida que o Espírito vai trabalhando para que a gente alcance a estatura do varão perfeito ou o caráter de Cristo, tá certo? Então, vejam que é muito interessante quando ele fala isso, e ele vai entrar, inclusive, num paradoxo, né? Escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. O Luiz falou disso domingo, e a gente já vinha conversando disso. Então, veja, escravidão é liberdade, e liberdade é escravidão. Como que é isso aí? Paulo salienta aí um dos tipos de escravidão, né? Também como uma espécie de libertação, né? Embora seja uma autêntica e a outra fake, né? Uma escravidão é autêntica e outra é fake, né? A gente pode dizer que uma é a liberdade que a gente recebe, né? Estando em Cristo, sendo edificado no Senhor, e a outra é eu penso que sou livre para fazer o que eu quero, caio na bagaceira e eu caio na desgraça e eu vou cada vez mais me degradando, tá certo? Mostrando, né, que aqueles que eram escravos do pecado aparentemente estariam livres da justiça, né? Aparentemente, tá certo? Mas quem é libertado do pecado, sendo escravo de Deus, né, ele se torna livre. Então vejam que paradoxo, né? Aquele que acha que é livre para pecar é escravo do pecado. Aquele que acha que é escravo de Deus, ele é livre porque Jesus libertou ele do pecado. Então é um paradoxo mesmo. Tá certo? Aí vamos ver, ler 22, diz assim, agora, porém, no 22, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, não há escravidão melhor do que essa, gente. O resultado, isso aí é o resultado. Qual é o resultado, né,
da libertação do pecado? O resultado da libertação do pecado é que eu sou transformado em servo de Deus, né? Resultado. E aí o fruto é a santificação. Então ele está falando do resultado daquilo que Deus faz na vida da gente, tá certo? Então quem acha que é escravo de Cristo, tenha certeza que está livre, né, da escravidão do pecado e agora vai viver vida, né, tendo como resultado a santificação e a vida eterna, tá certo? Ok? Então, gente, nós devemos pensar aí, então, o que é que nós podemos pensar, né, avaliando esse resultado, né, ou o fruto disso aí que Paulo está falando, né, quando a gente olha, quais são, é uma pergunta que a gente poderia se fazer, quais são as consequências negativas, né, da escravidão do pecado, né? Quem acha que está ali, escravo do pecado e livre da justiça, como é que vive? Qual é o sentimento de uma pessoa quando descobre, né, eu era escravo do pecado? Deixa eu reformular a pergunta. Quando a gente descobre, puxa, eu era escravo do pecado e agora Deus, na sua justiça, por amor, né, por fé, pela fé que eu depositei nele, ele me libertou. Qual é o sentimento da gente quando a gente olha para isso? Sentimento de arrependimento. Uhum. Perfeito. E quando a gente peca, o que acontece com a gente? Qual é o sentimento? Perdão, né? Pedir perdão. Não, nosso sentimento. Não fazer. A gente sabendo gratidão, né, Gervásio? Pode ser. Deixa eu fazer a pergunta, veja. Eu estou com Cristo e eu peco. Qual é o meu sentimento quando tomo consciência do pecado? Vergonha. Vergonha, gente. Tristeza. É horrível. A consciência pesa, que é uma maravilha. Pois é, né? Por que ela pesa? Porque a gente errou com Cristo, né? Erramos com Cristo. Quando a gente sente esse erro, aí realmente a consciência pesa. Poxa, você se converteu ou não? Uhum. Você quer se livrar do pecado ou não? Né? A gente é como se estivesse em cima do muro, sabe o que quer. Aí quando a gente percebe esse erro, que nós estamos errando com Cristo, e ele pacientemente ainda está com os braços abertos, esperando a gente dizer novamente sim, nos convertermos realmente, aí isso dá uma tristeza, né? Porque a gente, poxa, eu acabei de fazer uma oração e acabei de cometer esse erro. E agora, meu Deus? Sabe qual é a minha maior tristeza? É que eu peco, aí eu digo assim, puxa vida, eu não morri por pecado? Né? Se o pecado morreu para mim, como é que ele está aí se mexendo? Por que eu estou deixando ele se mexer? Eu não posso deixar ele se mexer, ele está morto. Se eu morri para o pecado, ele morreu para mim também. Eu fui crucificado com Cristo, meu velho. Se eu fui crucificado com Cristo, aí a vergonha vem o sentimento para você se arrepender, pedir perdão, aí a graça de Deus vem e renova a vida da gente, né? Mas a vergonha vem de imediato, sabe? E aí você vai ver Paulo ainda nesse mesmo verso 22 aí, né, na segunda parte dele, falando dos benefícios, né, daquele que é escravo de Cristo, que é a vida eterna, né, a santidade, né, você vai sendo santificado. Isso quer dizer comunhão com Deus, né? Ou seja, gente, existe sim liberdade que se manifesta na morte, né, na morte para o pecado, né? E escravidão que se expressa em vida. A escravidão com Cristo é vida eterna. Então, a gente tem que ter isso na nossa mente sempre. E aí, Paulo vai fazer uma conclusão, para mim, assim, apoteótica, né? Ele faz como chama a história, de antítese suprema, né? Uma conclusão apoteótica. Veja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que ele está dizendo. Todos os seres humanos
terão de sujeitar-se ou à escravidão do pecado ou à escravidão com Deus. Né? Aqueles que estão em Adão servem a quem? O que é que a gente viu aí atrás? Aqueles que estão em Adão estão servindo a quem? Ao pecado, é isso, gostei de ver. E aqueles que estão, né, do outro lado, em Cristo, estão servindo a quem? A Deus, né? E aí, gente, essas duas escravidões, elas são diametralmente opostas, elas não se encontram, né? O destino de um é a morte, o destino da outra é a vida, né? É um para baixo e o outro para cima, né? Tá certo? Mas ele também vai mostrar um outro contraste interessante aí dentro, né? Que tem a ver com o funcionamento de cada um dos senhores, né? De quem é senhor do escravo. Olha o que ele diz, o salário do pecado é o quê? A morte, né? Então, o Senhor, né? Daqueles que estão em Adão, ele paga com a morte, né? Mas o Senhor da gente, ele paga como? Gratuitamente com a Vida eterna. vida eterna. Então, vejam, que interessante. Para uns, o salário do pecado é a morte. Para o cristão, o salário da gente, da escravidão da gente, é a vida eterna, tá certo? E aí, nós precisamos entender uma coisa que é clara, né? Aí dentro do texto, a gente não pode descolar disso, é que aquele que recebe a morte como pagamento do salário, recebe merecidamente, é verdade? E aquele que recebe o dom gratuito de Deus, recebe Pela graça. pela graça, sem merecer. É merecer. Tá certo? Não é por merecimento. Ok? Então é a fechada aqui nesse capítulo, bem bonita, bem legal. O que é que vocês acharam? Alguma questão que vocês querem levantar? Eu acho que a gente está indo devagarzinho, explorando direitinho, ficando bem nos lugares, né? E aí, qual é a opção? Vamos servir a quem? A Cristo. Questões aí? Questões, comentários? Quando termina a Rádio Jornal, aí eu quero dizer assim... Temos que seguir a Cristo. Nós que somos cristãos, quando pecamos, temos esse arrependimento que realmente é muito grande. Perfeito. Mas, quando um crente, às vezes pessoa de um grande conhecimento da palavra, às vezes até pastores mesmo, abandona a crença, abandona o evangelho, isso aí é muito grave, porque ele tem o conhecimento da salvação e abandonou. Aí fica o estado dele pior do que o primeiro. Eu conheci um rapaz que era assim, e saiu, ele foi fazer tudo aquilo que ele fazia ontem, mais ainda, porque afundou-se mais, né? Se tivesse preso, e saiu, o passarinho voou, entendeu? Ele achava que estava livre, né? Como está em João, em 2 Pedro 2,20, né? O estado dele fica pior do que o primeiro. Isso é muito... verdade. A gente, quando temos fé em Deus, mesmo que está firme na rocha, se arrependemos. Quando faz logo o pecado, se arrepende imediatamente. Isso vem uma tristeza grande, grande mesmo. Mas pior é aquele que tem todo o conhecimento e, às vezes, está de vez. É verdade. Esse vai sofrer muito. Amém? Amém, tá certo. Então, gente, veja, Paulo está repetindo a mesma lógica nesse bloco de 15 a 23, né? Metade dele era escravo do pecado, a outra metade agora escravo da justiça, né? Ok? Eu vou fazer uma introdução para o capítulo 7, né? Só para a gente fazer assim, começar a bater essa bola, ainda sem ler o texto, só para dar uma geral, para a gente, quando entrar, a gente já entra mais mastigando melhor, né? Digamos assim. Então, veja, o que é que vai acontecer no capítulo 7, aí nessa primeira parte? Aliás, o capítulo 7 inteiro, falando dar uma geral no 7, para a gente, quando entrar nele, a gente entrar já com um entendimento mais focado, mais fácil, né? Então, veja, Paulo está chamando a atenção o tempo inteiro para um fato muito claro, né? Nós fomos libertados da lei, né? Da lei como era interpretada pelo povo lá. Mas ele não está descartando a lei,
até porque ele já contrastou a lei com a graça para mostrar que a salvação da gente não vem da obediência à lei, ok? Então, ele vai continuar trabalhando isso. A nossa justificação é pela fé. Isso é base doutrinária, é princípio de doutrina. Se alguém falar alguma coisa diferente, não é a doutrina de cristão, tá certo? Deus nos justifica gratuitamente, tá certo? Vocês vão ver que ele vai falar sobre isso, por exemplo, lá em Gálatas 5:18, quando ele diz que nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Perceberam? Se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Indica, sabe o quê? Que ele está se referindo, está falando da forma de santificação, né? Que não se dá pelo esforço da gente em guardar a lei, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Olha o que eu estava falando agora há pouco. É o Espírito trabalhando e a gente sendo santificado, tá certo? Então, é nestes dois sentidos que nós fomos libertados da lei. Isso não significa que nós deixamos a lei para trás e nos divorciamos completamente dela, no sentido de que ela já não tem direito algum sobre nós. Cuidado, né, para a gente dizer que não tem obrigação nenhuma com a lei mais. Não é isso. Se a gente disser isso, a gente está jogando fora metade da Bíblia. Cuidado, pelo amor de Deus. Pelo contrário, gente, a lei moral continua sendo revelação da vontade de Deus para a nossa vida e ele continua esperando que o seu povo, né, satisfaça ao seu desejo de uma vida de retidão e amor, ok? Então, nós fomos chamados para viver em amor, viver uma vida reta, nós temos que falar da questão da lei moral, né? Não podemos nos afastar disso. E eu quero dizer a isso que isso é uma coisa que os reformadores falaram muito sobre o terceiro uso da lei. Era exatamente isso. A gente não deixar de lado, entendendo que a lei, sim, está aí, nós devemos olhar para ela agora. Os legalistas se encontram debaixo da lei e estão sujeitos a ela, os legalistas, né? Submetidos à lei, né? Por quê? Porque eles acham que a relação deles com Deus depende somente da obediência à lei. Se eu não obedecer à lei, não tem relacionamento com Deus, né? E aí eles buscam ser justificados, né, ou santificados pela obediência à lei. Então, vai ter um bocado de cabra que vai ter que ser circuncidado, né? Entenderam? E vai por aí afora, tá certo? Então, nós precisamos ter cuidado, porque essas pessoas, em geral, se sentem arrasadas, oprimidas, levam uma vida de pesar, né? Porque a lei não pode salvá-los. Quanto mais eles se submetem à lei, achando que é pela lei que eles vão ser salvos, mais eles vivem infelizes. Aí você vai encontrar um bando de crente triste, infeliz, né? A vida é uma desgraça, porque eles não conseguem entender, né, que a obediência à lei ela é consequência, né, da nossa justificação. Depois de justificados pela fé, a gente vai buscar obedecer à lei, tá certo? E aí, gente, tem uma história, né, que a gente tem que ter cuidado. Já tem uma turma que acha que é o contrário, né? A turma dos libertinos aí, que antigamente chamava de antinomianos, né? A turma que está do outro lado. Agora pode tudo, que era a briga de Paulo nos capítulos anteriores, naqueles últimos versos, era exatamente com relação aos antinomianos, né? E ele dizia, ó, a gente está livre, velho, então chuta o pau da barraca, né? E aí, gente, essa turma que acha que é assim, culpa a lei pelos problemas que eles têm. A culpa é da lei, não é minha, não. Entenderam? E aí o que acontece? Eles rejeitam completamente a lei, porque dizem, eu sou livre, não tenho nenhuma obrigação com a lei, com exigência nenhuma, né? E aí eles transformam a liberdade que Cristo nos deu em libertinagem. Perceberam a diferença? Eu estou dando uma geral para a gente poder entrar no capítulo entendendo isso aí. Mas pode ainda também, a gente deve entender que tem um terceiro grupo nessa história, e eu espero que seja esse grupo que está aqui, é o grupo do equilíbrio, né?
é aquele grupo que se regozija tanto na libertação, né, da lei, né, como também tem prazer na justificação, na santificação e assim, sendo livre, deseja cumprir a lei de Deus. Vejam que o caminho é completamente diferente, né? Esses, eles se deleitam na lei porque ela é revelação da vontade de Deus, e não porque eu vou obedecer por obedecer. Tá certo? Como eu sei que aquilo é revelação de Deus, né, eu vou tentar obedecer. Agora, essas pessoas todas, esse grupo do equilíbrio, que espero que sejamos nós, a gente tem consciência, né, a gente reconhece que a força para cumprir a lei, tá, né, não provém da lei, mas do Espírito. O que nos torna obedientes não é a lei, é o Espírito de Deus, né? Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu tento ser obediente à vontade de Deus. E aí, gente, os legalistas vivem temendo a lei, né? Estando sujeitos a elas. Vamos usar um termo moderno aí, os negacionistas, né? Os negacionistas, né, detestam a lei e repudiam a lei, porque a lei é um freio, ela vai me tirar a liberdade, né? E aí eu estou frito porque eu não tenho mais liberdade para pecar, né? E aqueles que vivem no equilíbrio, que acham que são e são verdadeiramente livres, né? São livres também para cumprir a lei. Nós temos liberdade também para cumprir a lei, né? Amando a lei e cumprindo ela. Por quê? Que Paulo diz que a lei é boa, perfeita e agradável. Olha que interessante. Parece um contraste, né? Tá certo? Então, a gente tem que ter muita clareza aqui nesses balanços, viu, gente? Que vão levar a gente para equilíbrio. Nem negacionista, antinomiano, nem legalista. O legalista não vive. O outro também não vive. Ele acha que está vivendo, mas está na escravidão do pecado. E o antinomiano está na escravidão da lei. Né? Aliás, na escravidão da lei. E aí a gente tem que estar no equilíbrio, gente, para que a gente possa entender que a gente deve sim, né, ou a gente está livre para cumprir a lei, né, fazendo isso porque a gente entende que nela existe a vontade de Deus, e a gente deve obedecer ao nosso Deus, então pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, que continue nos transformando, né, e à medida que ele transforma a gente vai entendendo cada vez mais que o alfabeto do cristão tem 3, né, 4 letras, né, Luiz? O, B, D, C, né? 4 letrinhas, né? É isso mesmo. Tá certo? E é por isso que Paulo vai dizer que a lei é boa, perfeita e agradável. Tá certo? Eu quero fazer essa introdução para a gente começar já tendo, porque dentro desse capítulo 7, esses temas vão estar aparecendo, eles vão estar entrando aqui dentro, sabe? Paulo vai chamar a gente de ignorante, de novo, mas ele chama ignorante, graças a Deus, né? Porque ele quer que a gente tenha entendimento da vontade de Deus real, né? Como livres para caminhar com Deus, ok? Então, algum comentário, alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa para... Trazendo para o militarismo, né, a questão da disciplina consciente, né? Exatamente, perfeito, gostei. Quando a gente tem o conhecimento do que Deus quer de nossas vidas e a gente sabe os limites que temos. Eu penso também assim, sabe? Que Deus nos deu inteligência suficiente para a gente ponderar. Isso vai ferir a Deus? Vai fazer mal? Como é que está na Bíblia? Né? Eu posso, mas me convém ou não? Como é que eu posso usar essa minha liberdade com essa libertinagem toda ou não? Sabe, a gente tem que realmente ponderar as coisas na vida da gente, porque a gente pode todas as coisas, mas nem tudo nos convém, né? E a gente não esconde nada de Deus, né? Então, assim, é essa liberdade que Deus nos deu, essa liberdade da gente até pensar, olha, vai ferir, vai fazer mal a mim, né? A quem está ao meu redor, ao meu Deus em primeiro lugar. Então, o que é que eu quero? Qual é o norte que Deus tem dado para a nossa vida, né?
essa liberdade que ele quer que a gente tenha, em primeiro lugar, de pensar até com o nosso coração mesmo. Né? Gostei muito. Boa. Então, gente, uma coisa importante para a gente, quando a gente fala da questão de liberdade, né? A turma que acha que é escravo do pecado está livre, invariavelmente tem alegria temporária, né? Tem prazer temporário. Aquele que está na escravidão de Cristo, ele tem prazer eterno. Pode observar que a gente tem a alegria do Espírito, né? E quando a gente tem a sabedoria dada por Deus para entender os limites da gente, e saber que se a gente... Veja, qual é a questão? Toda vez que eu ultrapasso o meu limite, eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou me dar mal. Então, por que eu quero? Eu sou masoquista para me dar mal? Não. Então, se eu sei que vai me fazer mal, eu já paro por ali. Veja, uma pessoa que sabe que se ela comer leite com lactose, ela tendo alergia, vai sofrer, por que ela vai comer? Aí eu adoro leite com lactose. Ele come e se arrebenta, né? Então é isso aí, gente. Se eu sei que vai me fazer mal, porque é o propósito de Deus. A lei de Deus, ela veio para trazer alegria, trazer a felicidade, trazer o bem-estar da gente, trazer um relacionamento correto com o próximo, de amor, relacionamento de amor com Deus. Tudo isso está dentro do contexto do que Deus tem para nós. E toda vez que eu vou ferir isso aí, eu vou sair desse quadrado sabendo que eu me arrebento. Então, o cara, quando peca, porque ele é masoquista, né? Quando ele peca propositadamente, ele quer sofrer, porque ele sabe que vai negócio. Eu me lembro de um menino, era um jovem, né? Lá que eu não vou dizer o nome dele para vocês, que tinha na igreja, sabe? Faz tempo já faz bastante tempo, que eu sabia quando ele pecava. Ele caía na prostituição, eu já sabia. Eu vi ele todo piongo, triste, sabe? Aí dizia, o que aconteceu, velho? Foi o que houve? Tu caiu de novo, ele disse, rapaz, eu me arrebentei. 6, 7, 8 meses, daqui a pouco ele voltava de novo, rapaz, triste, sabe, cabisbaixo, rapaz, o que aconteceu? De novo, velho, de novo. Irmão, vamos orar, vamos aí, pedir que o Espírito Santo transforme a tua vida, meu velho. Você tem que ler mais a palavra, tem que orar mais. Você está orando, você está lendo a palavra, né? Você está caminhando em comunhão, velho, você tem que fazer um esforço. O esforço da gente é esse, né? Então, quando a palavra de Deus quer a gente deve se esforçar para herdar o reino de Deus, o esforço da gente é um esforço de busca de intimidade com Deus, porque quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado, né? Então, vejam, a lógica que Flávio usou aí, a que a gente está falando aqui, é essa, gente. Quando eu estou livre, né, eu sei os meus limites, eu tenho consciência, como diz a Aline aí, de que é que está no meu quartel. Eu sei que se eu passar da grade, da linha, né, eu vou para dentro das grades, vou ter ali alguns dias de prisão, isso vai ser ruim, eu vou ficar triste, vou ficar desmoralizado, né? Então, vejam a questão da lei moral, onde é que ela vem aí, tá vendo? Né? Então, gente, com Cristo a gente sabe que, né, que tem alegria, que é a alegria do Espírito, que pode ser feliz tranquilamente. Basta não ser um legalista. Ok? Algo mais, gente? Oi, Leni. Pode parecer um contrassenso dizer que Cristo nos tornou livre, na sua morte nos tornou livre do pecado, e na ressurreição nos trouxe vida. Então, se nós fizermos essa escolha de deixar o pecado, de ser escravo do pecado, para ser escravo de Cristo, mas ainda assim a nossa natureza pecaminosa continua conosco. E à medida que a gente possa desenvolver uma comunhão com Deus e que o Espírito realmente nos conduza, que eu acho que o nó da questão, o X da questão é esse, é a condução da nossa vida pelo Espírito Santo, que é o que vai nos tornar capazes de fazer escolhas acertadas, escolha na direção da vontade de Deus. Porque por nós mesmos, nós não temos essa condição. Então, é o trabalhar do Espírito em nós que realmente nos traz para uma vida livre até certo ponto, livre porque nós continuamos cada dia precisando nos converter a essa liberdade. Isso. Perfeito. Né? Por isso que Paulo está falando que essa escravidão é progressiva, né? Progressiva exatamente nesse sentido, que o Espírito Santo vai trabalhando e a gente vai progredindo, né, dia por dia. Veja, a gente vai pecar, não tenha dúvida disso não, gente.
Não tem para onde correr. Você, daqui a pouco, o cara fez uma raiva, você fica logo irado, né? Aí, daqui a pouco, o outro fez outra raiva, você já não quer perdoar o cara. Aí fica essa confusão no juízo da gente, né? Mas é isso, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando, ele vai nos tornando cada vez mais livres, né? Para que a gente possa resistir e que a gente possa sobreviver a essas coisas. Está fechado o microfone, Lula. Está fechado o microfone. Tu falou alguma coisa aí, ficou fechado. Era lembrando de um louvor de Fernandinho que aponta exatamente para isso que ele disse, né? Já estou crucificado, já não mais sou eu que vivo, né? Cristo que vive em mim, né? Exatamente a direção que Leni apontou aí. Exatamente, beleza. Ok, gente, graças a Deus. A vontade é de continuar, mas nós precisamos terminar, né? Apesar que hoje eu não tenho aula. Se tiver alguma questão mais aí, a gente... O Gervásio, apesar da gente, né, a temática de Deus ter convergido muito, né, para essa coisa da escravidão a Cristo, né? Termos Jesus como Senhor de nossas vidas, e aí sim, né, termos ele, esse senhorio sobre nossas vidas, né? O Evangelho segundo João, capítulo 15, falava do próprio Senhor Jesus, né? Ele falando, João 15, 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os tenho chamado amigos, porque tudo quanto vive meu Pai vos tenho dado a conhecer. Né? Tremendo isso. A gente continua, como o Leni acaba de abordar, escravos de quem? De Cristo, embora a gente tenha consciência de que ele, nós, vê que interessante, né? Nós somos escravos dele, mas ele não nos chama mais de escravos, ele nos chama de amigos. Por isso, sabe, Luiz, que a gente vai ter a dificuldade de fazer essa associação muito forte com a questão da escravidão, né? Porque é uma escravidão diferente da escravidão que a gente conhece, né? É isso, gente. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Vamos orar. Vamos orar? Então, Neide, por favor, Neide, ore aí conosco. Te louvamos, Senhor, agradecemos e bendizemos, Deus, o teu nome por esse dia, Pai, por esse estudo que acabamos de ter, Senhor Deus, que tudo que foi dito, estudado nessas últimas aulas, Senhor Deus, faça realmente diferença em nossas vidas, Pai, para que possamos crescer e cada dia mais estar diante de Ti, Pai. Nos dá um resto de semana de paz na Tua presença, nos guarda, nos livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou ficando cada dia mais convencido Amém. que vocês vão ser especialistas aí na carta de Paulo a Romanos, né? Glória a Deus. Tá bom, gente. Um bom restante de noite para vocês. Deus abençoe todo mundo aí, viu? Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite. Foi ótimo.